Desde Kepler. Falou em Kepler, falou em astronomia, falou em planetas, e isso é um assunto que particularmente eu me atrai bastante. O que acontece? Vamos imaginar aqui que nós temos a nossa estrela, o nosso Sol. E ao redor do nosso Sol nós temos não só a Terra, todos os planetas do sistema solar, né, estão aqui girando ao redor do Sol. Certo? E aqui a nossa terrazinha girando ao redor do Sol. Kepler, ele fez umas observações e ficou olhando este movimento dos planetas ao redor do Sol, assim como o movimento da Lua ao redor da Terra. E ele ficou fazendo esses estudos, ele chegou a umas conclusões bem interessantes, que mais tarde deram as ferramentas para Isaac Newton formular a famosa lei da gravidade, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas olha só que interessante, antes de mais nada, isso aqui é um movimento circular. Você vê que isso aqui é um círculo, né? Mas, na verdade, não é circular, não. O movimento que os corpos celestes fazem ao redor um do outro não é circular, é elíptico. Elíptico. Por quê? Um movimento, vou deixar aqui esse movimento da Terra ao redor do Sol e vou fazer aqui do lado um movimento da... tá aqui. Um movimento do cometa Halley ao redor da Terra. Terra não, do Sol, minto. Terra não é de nada. Terra não é de ninguém. Terra é um pedacinho de nada ali, com um pessoalzinho enchendo de saco morando lá. É o Sol que manda na parada. E aqui está o cometazinho de Halley. Beleza. Vamos entender uma coisa. Um movimento circular, ele é uma ideia que a gente fala, que os planetas ficam girando numa órbita circular ao redor do Sol. Isso é só para ficar facinho, mas na verdade o movimento que os corpos celestes fazem ao redor dos outros é elíptico. Tem esse formato. Está aqui o Sol, o cometa de Halley vem, passa perto do Sol, vai embora, vai lá na casa do chapéu à esquerda e volta e faz esse movimento periódico. Todos os movimentos são elípticos, todos. Se você olhar o da Terra, ele aparenta ser circular, mas na verdade ele vai ter um movimento elíptico. Só que é um movimento elíptico tão perto de um círculo que dá as características, olhando de longe parece que é um círculo, mas não é. Então, o que vai determinar o quão parecida mais com uma elipse ou com um círculo vai ser é o que o pessoal chama de excentricidade. Excentricidade. Excentricidade é o seguinte: quanto mais perto essa nossa excentricidade, aí pode chamar isso aqui de Ezinho. Assim, essa excentricidade, quanto mais perto essa excentricidade for de 1, mais elíptico vai ser nossa órbita. E quanto mais nossa excentricidade for perto do zero, mais parecido com um círculo vai ser o nosso movimento. Mas ainda assim vai ser um movimento elíptico. Entenda bem, é um movimento elíptico. E o que é um movimento elíptico? Todo movimento... Tá, antes de mais nada, o círculo, só aqui. Quando você gira ao redor de um ponto, no centro, que é um círculo perfeito, você tem um lugarzinho aqui que é um foco. Então qualquer coisa que você girar aqui vai estar a uma mesma distância deste foco central. No movimento elíptico, sempre vão existir dois focos. Um foco que vai ser sempre o próprio Sol e um outro foco que vai estar aqui na outra extremidade, que é um foco que a galera chama de vazio, porque não tem nada lá. E esse foco vai ser exatamente o centro daquele círculo naquele lugar. Se você prestar atenção, isto aqui, este pedaço aqui, aparentemente é um círculo. E no centro dele tem um foco, que é o próprio Sol. Quando ele sai de perto do Sol, ele chega nessa outra extremidade e aí ele vai passar por um outro foco, um outro centro do seu movimento de curva. Então quando ele chega aqui neste movimento para fazer a curva, aqui no centro vai ter um
um foco vazio, do qual ele vai voltar e vai atingir de novo o foco, que é o Sol, e vai voltar e vai atingir o foco. Aqui também tem dois focos. Um foco é aqui, o centro do Sol, e aqui do ladinho vai ter um focozinho vazio. Só que esses dois focos estão tão próximos, em se tratando da Terra e do Sol, que o planeta fica girando perto do Sol como se fosse um único foco. Só para ter uma noção, vamos ver agora o exemplo do movimento da Terra ao redor do Sol. Vocês vão ver que esse foco eles estão praticamente colados. E o movimento do cometa Halley ao redor do Sol. E vocês vão ver que assim, a excentricidade é bem maior. E preste atenção, excentricidade aqui vai ser perto de zero. Vai ser 0,0 alguma coisa. E aqui a excentricidade vai ser 0, vai lá para cima. Vai lá, vê aí. Pois bem, aqui nesse programinha, para a gente ter uma ideia dessas órbitas, aqui tem um planeta e aqui nós temos o Sol, que vai ser o centro do nosso movimento. Eu vou colocar a Terra, já que é o exemplo que a gente está vendo. Olha só a Terra. Beleza. A Terra, aqui no ponto azul e vermelho, nós temos o nosso Sol. Vou colocar a órbita elíptica e olha só como parece um círculo. Parece, mas não é. Eu coloco as linhas de conexão e vai dar para ver. É porque tanto o foco, que é o Sol, e o segundo foco, que é aquele vazio, estão tão próximos que dá a entender que é uma trajetória circular. E olha só, quando eu giro, ele gira em torno dos dois focos, mas na verdade dá a impressão de que é um, não é? E aí você não tem a diferença muito considerável entre o afélio, que é o ponto mais distante do Sol, e o periélio, que é o ponto mais perto do Sol. E olha que interessante, aqui veja a excentricidade, 0,017, ou seja, excentricidade perto de zero, quanto mais perto de zero, mais parecido com uma órbita circular isso vai ter. Agora vamos ver o que acontece se a gente colocar o cometa Halley, que a gente está usando. Então, se a gente coloca o cometa Halley, olha só o que acontece. Olha este formato elíptico. Olha a excentricidade dessa órbita. 0,967. Quase 1. Ou seja, quanto mais perto de 1 for a excentricidade, mais elíptica vai ser a nossa trajetória. E olha o que acontece com o nosso cometa. Ele vai, viaja lá na Casa do Chapéu, passa pelo afélio, ou seja, pelo foco vazio, o ponto mais distante do Sol, volta e passa aqui perto do Sol. E vai fazendo esse movimento durante muito tempo. Só para efeito de curiosidade, o cometa Halley passou aqui perto da Terra, perto do Sol, né, perto da gente, em 1986. E eu tinha 5 anos na época e eu fiquei tentando ver e não consegui e fiquei muito chateado. E aí agora ele deve estar mais ou menos aqui. Daqui a, não sei, trocentos anos ele vai passar aqui no afélio de novo e ele vai voltar aqui perto para a gente poder assistir a sua passagem em 2060, se não me engano. Eu sei que eu vou ter quase 80 anos, nem sei se eu vou querer ver mais não, também não quer mais não. Entendido o conceito desse movimento elíptico, nós vamos aqui para o estudo da primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Que não é muito diferente do que a gente já iniciou comentando. Nós temos bem aqui, nós temos nossa estrela, o Sol, o centro do nosso sistema solar, e nós temos o nosso planetinha, eu vou chamar aqui de Netuno, o planeta Netuno, que está descrevendo aqui uma órbita meio elíptica, sabe? Meio, né? Baseado na mão. Quem faz a órbita dos planetas é Deus, que é perfeito. Quem está fazendo essa órbita aqui sou eu. Daí tu tira. Olha que coisa torta. Então, Netuno está aqui ao redor do Sol. E aí, a lei das órbitas diz o seguinte: este planeta vai girar ao redor dessa estrela e ele vai fazer dois pontos de retorno. Um aqui no Sol, que é um dos focos desse movimento elíptico. Passou deste foco, ele vai ter que fazer um outro ponto de retorno aqui no outro foco, no foco vazio. De forma que sempre
um planeta ele vai passar num determinado local perto do foco Sol. E ele vai ter que passar numa outra situação e longe do foco Sol, que é exatamente quando ele passa pelo foco vazio. Que momentos são esses? Tem uma ponta aqui que quando ele passa perto do Sol, é um ponto em que eles chamam de periélio. Depois que o planeta Netuno passou pelo periélio, ou seja, pelo ponto mais próximo do Sol, ele vai continuar a trajetória dele, vai lá na casa do chapéu à esquerda, passando pelo foco vazio. Foco vazio porque não tem nada lá, gente, não tem planeta não. Eu só está dizendo aqui que é um foco porque é exatamente o centro deste círculo semicírculo que ele faz de retorno. Quando ele passa aqui perto desse foco vazio, ele passa por um ponto que a gente chama de afélio. E para decorar, a gente vai dizer o seguinte: o planetinha, quando passa pelo foco, passa pelo periélio, pelo foco, pela estrela, né? Ele passa perto do Sol. Periélio. Periélio de perto. Quando ele passa longe do Sol, ele passa no afélio. Afélio de af, como é longe. Horrível.